Ó, então, vamos lá. Então, retomando o nosso cronograma, a Silvana falou, Seba, vê se você coloca umas figuras, vê se você coloca algumas imagens de alguns participantes do curso, mas acho que o meu PC aqui está com algumas distorção. Eu procurei aqueles que eu tenho no Zap reproduzir a imagem, mas não saiu. O Johnny, por exemplo, não consegui, mas vamos lá. Mas alguns saíram. Mas vamos lá na nossa caminhada. Então, elementais ou espíritos da natureza. Todos nós já ouvimos falar, seja em forma de lenda, seja em forma de mito, existe, não existe. Ah, mas eu conheço o Peter Pan. Ah, eu já vi falar na fada Sininho. Ah, mas e a sereia existe? E a Yara existe? E não sei o quê. Então, tudo isso nós vamos ver. A doutrina espírita tem, sim. Hoje nós não vamos passar a fonte de onde foi, porque até devido à restrição. Mas como são duas aulas, então hoje nós vamos passar o que é os elementais, como e qual é a utilidade, onde se encontram, e na semana que vem nós vamos falar nome a nome, explicando novamente. Então, esperamos contribuir aí para o esclarecimento de todo Jesus. Não adianta nós ficarmos aqui falando que a gente olhou para a chuva e falou assim, para porque os apóstolos estão... A chuva não é uma manifestação inteligente. Então, é este o objetivo, no Aprendizes do Evangelho, nós de esclarecer a todos aqueles que caminham conosco. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. Então, sim, como nós acabamos de deixar um mundo primitivo, estamos em um mundo de provas e expiações, em direção ao mundo de regeneração. Segundo Emmanuel, ainda estando na nossa infância espiritual, então nós sempre temos o que aprender. E se nós precisamos aprender, necessário se faz que tenha quem ensine. E onde nós encontramos a dificuldade, quando se fala providência, é exatamente a misericórdia divina vindo em nosso socorro. Existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza? Então, está aí uma pergunta que todos nós fazemos. Existem os elementais ou os espíritos da natureza? Sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa fala assim, observe a natureza. Não, se eu observar o eucalipto, nada demais, é simplesmente olhar. Observe o rio. Sim, você vai ficar olhando para a água. Não é esse o sentido quando se diz observe a natureza. É para observar e tentar compreender o seu movimento, a sua utilidade, como funciona. Não é simplesmente o acaso que os move. Então, esses espíritos existem sim, e eles estão muito mais próximos do que nós possamos imaginar. Em todas as épocas, os elementais foram conhecidos, identificando-os através de nomenclatura variada, fazendo parte mitológica dos povos e tornando-se alguns deles deuses que se faziam temer ou amar. Sim, nós não vamos adiantar aqui o último slide. Claro que não. Mas a literatura, a mitologia, os contos, as lendas, tudo isso tem um quê de verdade. Tudo isso tem um quê de lógica e de razão. Então, a forma como nós nos dirigimos. Então quer dizer que o saci, a mula sem cabeça, o lobisomem, a fada Sininho, como foi colocada, o Peter Pan, existe? Então é isso que está falando. Quando é para o bem, nós temos uma facilidade maior para aceitar. E isso nós vamos compreender. Por que os elementais? Por que espíritos da natureza?
em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Então, se eles são um mito, se eles existem na natureza, esse desenvolvimento, essa evolução espiritual, essa consciência cósmica que eles também estão adquirindo, então esses espíritos, eles estão se candidatando à humanidade, ou seja, ainda eles estão naquela fase intermediária entre o animal e o hominal. Eles não têm ainda o livre-arbítrio. Eles estão, sim, se preparando para futuramente, sim, receberem a oportunidade da humanização. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da natureza. As palavras são retiradas dos livros, tá? Então, não é nenhuma coisa pejorativa. Então, os elementais, eles se situam aí, muito próximo, como ele fala macacoide, se referindo, sim, aos símios, aos primatas, e sim a ideia que se tem daqueles homens lá do início, o homem das cavernas, baixinho, com os braços longos, pernas curtas, o corpo todo coberto de pelo. Daí essa ideia do macacoide que se tem, ou seja, também conhecido como os pigmeus. Muitos deles até relacionados quando nós lemos lá o Libertação do André Luiz, quando o Gúbio está se dirigindo à região onde se encontra Gregório. Os elementais afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. E somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Então, muitos deles se associam a nós, que já somos espíritos encarnados, que já estamos vivendo a experiência aqui na carne. Eles são condicionados, como não têm livre-arbítrio, e eles ainda não sabem, não têm a noção do certo e errado, do que é prejudicial, do que é benévolo, então eles obedecem às ordens. É igual um cachorro, por exemplo, que você adestra. Se você condiciona ele para atacar todo mundo, ele vai atacar. Se você ensina ele a ser dócil com todo mundo, ele vai ser dócil. Então, eles obedecem cegamente a esses espíritos. Daí nós vamos entender por que são tão usados ainda em muitas das religiões afras e qual é a ligação deles com a natureza. Porém, o Emmanuel, o André Luiz, ele diz, nós encarnados, nós que já temos o livre-arbítrio e estamos vivendo a nossa humanização, nós seremos sim responsabilizados pelos espíritos superiores o que tipo de influência nós estamos passando para eles. Se nós estamos encaminhando-os no bem, no amor, na caridade, ou nós estamos usando eles desde já para prejudicar outras pessoas. Nós já estamos induzindo eles à corrupção e, principalmente, a eles negociarem aquilo que é o fruto do seu trabalho. Como para eles se aplicam o que dai de graça, o que de graça recebestes? Não, aplica-se a nós e como nós estamos fazendo uso deste recurso. Os elementais são seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. Não é só dos 4 elementos, ar, água, fogo, terra. Não é simplesmente ligado a rios, ao ar, a isso e aquilo. Não. Nós vamos ver nestas 2 aulas a importância que eles têm e qual é a nossa responsabilidade. Porque, sim,
eles não têm livre-arbítrio, eles estão em evolução, estão se candidatando a uma vaga na humanidade. E como eles vão chegar lá? Qual é a nossa contribuição? Onde entra a nossa participação na formação destes espíritos? São instrumentos da vontade criadora, potencializam as forças, leis e processos naturais. São encontrados por toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento fogo. Ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos como planeta, tudo aquilo que envolve a Terra, tem a participação dos elementais. Eles são força ativa, eles são instrumentos da vontade criadora. Quem é a vontade criadora? Deus, Deus o Criador, Jesus o co-criador em plano maior. E nós, os espíritos superiores, sim, eles também são co-criadores, da mesma forma que nós. Nós também não somos, só que é de acordo com a evolução. Quando nós temos filhos, por exemplo, nós estamos co-criando. Quando nós participamos, o mamão papaya, o kiwi, por exemplo, isso que são frutas aí criadas através de mutações, nós estamos co-criando. Então, é preciso e existe essa participação. É aqui e nessas situações em que eles se apresentam e vêm em nosso socorro e em nosso auxílio. Invisíveis aos olhos humanos, executam incansável e imenso trabalho nos mais variados aspectos dos reinos da natureza, junto aos minerais, junto aos vegetais, aos animais e aos homens. Então, os três reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal, sim, o hominal também. Por isso, toda essa complexidade de espírito e corpo. Por isso, o Alexandre, no Missionários da Luz, ele fala com tanto conteúdo e com tanto amor o quanto nós devemos zelar pelo nosso corpo físico. Nós vamos ver o trabalho incansável desses elementais, dessas criaturas, desse princípio inteligente, desse princípio espiritual que está se candidatando à humanidade, nos auxiliando neste patamar que ora nós nos encontramos. Qual é o estágio evolutivo desses espíritos? Alguns são de elevada categoria, dentro da própria condição de elemental. Alguns são de elevada categoria e comandam os menos evoluídos, que se lhes submetem docilmente, elaborando em favor do progresso pessoal e geral, na condição de auxiliares daqueles que presidem os fenômenos da natureza. Quando nós chegamos no Frei Anselmo ou no Manuel Bento, por exemplo, nós passamos por um tratamento. Quem nos orientou no depói, na entrevista lá no Frei, são criaturas que já estão trabalhando, já estão colaborando, são colaboradores, são voluntários, são servidores. Eles nos auxiliam. Aqui é só uma ilustração para mostrar a categoria. São iguais a nós? São. Tanto que no desenvolver, hoje, muitos daqueles que já estudaram, fizeram vários cursos com o SEBA, hoje já trabalham. Significa que o SEBA é superior? Não, significa que simplesmente, em um momento, estava com um pouco mais de conhecimento. Esse conhecimento foi compartilhado e agora essas criaturas estão na mesma situação. Não tem, é esse o objetivo. Então, eles, sim, à medida que vão aprendendo, esses que associam, esses que têm maior facilidade de captação
E a absorção desse conhecimento vai auxiliando aos seus pares, vai auxiliando aos outros, até porque a forma de pensar, de agir, de conduzir é similar, mas sempre tendo em mente que existe uma direção, existe um espírito superior, existe um espírito categorizado que está na direção dessa equipe e desse grupo. Eles não são jogados na natureza, eles fazem parte de um grupo, de uma equipe, onde sempre tem uma mente com conhecimento para lhes auxiliar e direcionar no caminho do bem. Então, eles são submetidos hierarquicamente a outra ordem mais elevada de espíritos, sendo eles ainda essa forma tão primitiva, eles, então, até nós, hierarquicamente, estamos submetidos a uma ordem mais elevada. Nós não temos anjo da guarda, anjo protetor, mentor, diretor espiritual? Sim, até chegarmos em Jesus, o nosso diretor angélico. A pergunta pode parecer redundante, mas vamos ver a resposta, então, que os benfeitores nos deram. De acordo com o papel que desempenham, de maior ou menor inteligência, tornam-se responsáveis por inúmeros fenômenos ou contribuem para que os mesmos aconteçam. Ah, então agora eu estou começando a entender. Então, vulcão, terremoto, tempestade. Ah, então, isso. São submetidos? Sim. Deus não vem aqui agir na matéria. Jesus não vem aqui, e quando ele aqui esteve, ele não veio aqui para resolver problema pessoal de ninguém. Então, Jesus sempre se faz uso de espíritos para ajudar espíritos, criaturas ajudando a criatura. Então, vamos descendo. O engenheiro, ele não vai lá pegar a massa e levantar paredes. O pedreiro não significa que ele é inferior na moral, significa que a capacidade, o outro com mais conhecimento, dirige uma parte do trabalho. E tem aqueles que fazem a parte pesada, a parte grosseira, a parte mais rústica, que se faz necessário, porque muito antes de ser castigo ou ser a humilhação, é oportunidade para eles desenvolverem e crescerem também espiritualmente. Os que se fixam nas ocorrências inferiores, mais materiais, são, portanto, pela própria atividade que desempenham, mais atrasados, submetidos aos de grande elevação que os comandam e orientam. Em todo lugar nós vamos ter isso. Numa empresa, você tem o presidente. Nem tudo chega ao presidente da empresa. Você tem supervisores, você tem dirigentes, você tem gerente, você tem uma série de cargos que nem precisa chegar no presidente. A mesma coisa, é só nós trazermos isso para o mundo espiritual. A única diferença que tem é que, hierarquicamente, dentro da espiritualidade, o que prevalece é a moral. O que prevalece são os princípios e valores morais, sempre tendo em mente que qualquer um na posição aqui de dirigente, qualquer um aqui no comando, no direcionamento desses irmãos, sim, eles obedecem também, mas a orientação sempre vem do alto. Não é simplesmente um caso pessoal. Como nós vamos ver nas próximas aulas, tudo está relacionado lá no primeiro slide, quando o Emmanuel nos disse: a nossa responsabilidade é o que nós estamos contribuindo com essa mente infantil. Seria a mesma coisa que pegássemos uma criança e começássemos a passar para ela todas as torpezas do mundo, toda a promiscuidade do mundo de hoje? Não, eles ainda não têm essa noção. Se nós chegarmos lá falando, eles vão entender que isso é natural.
Por isso, o Cristo disse e deixou lá para nós como legado: o que fizeres a um desses pequeninos, é a mim que fizesses. Jesus não está se referindo à infância material, mas sim à infância espiritual, que precisa de auxílio e de amparo. Então, os elementais são apenas energia? Vamos ver, eles são o animal e a humanização. Os seres elementais, nossos irmãos, ciência instintiva, dizer que a sua consciência está em ilhas, assim como os eles sim, pelo instinto do que vamos, as formigas, as abelhas, por exemplo, algumas diretrizes e principalmente alguns pesquisadores espíritas, caso aqui ele está dizendo assim, que eles dizem, a consciência ela está sendo formatada, mas por isso a colocação das abelhas e das formigas, ele tem com as propriedades de cada elemento. Por isso, eles se agrupam de acordo com a sua consistência e o seu objetivo. Lá, em meio aos elementos, eles desempenham tarefas muito importantes. Na verdade, não seria exagero essenciais a toda a vida, a totalidade da vida no mundo. Não somos seres privilegiados da criação. Assim como existe espíritos mais evoluídos do que nós, em formação, existem aquele princípio espiritual, existe aquele princípio inteligente que nós não percebemos, é muito mais devido à nossa falha e desconhecimento do que propriamente as condições de compreender. E a cada conhecimento, a nossa responsabilidade só aumenta. Através dos elementais e de sua ação direta nos elementos, as ervas, flores e frutos, bem como o oxigênio, a água. Seba, tá sem som, desculpa. Através dos elementais e de sua ação direta nos elementos, é que chegam às mãos do homem as ervas, as flores e os frutos, bem como o oxigênio, a água e tudo mais que a ciência denomina como sendo forças ou produtos naturais. Aí alguém vai dizer assim, mas essa manga está verde, a laranja está em floração, mas essa água está assim, essa água está... mas essa fruta só dá nessa época. Mas essa flor aqui, essa rosa, só aparece nesse período. Exatamente isso que nós estamos vendo. É a função de cada um. Será que Deus criaria algo ou alguma coisa que não tivesse utilidade? Será que Emmanuel, será que Joana de Ângeles, vamos falar mais próximo, ou será que o próprio Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, será que eles precisariam estar aqui ainda nessa fase de ervas, de plantas, de flores? Aqui, claro que não, mas isso não significa, porque todos nós passamos por esta mesma situação. Todos nós vivemos também essa fase de elemental. Se já tínhamos dificuldades de compreender que nós já fomos areia, que nós já fomos uma samambaia, que nós já fomos um eucalipto, que nós já fomos qualquer dos animais de preferência, e hoje somos esses seres lindos, inteligentes e maravilhosos, a prova está aí. Tudo que existe na natureza e que chega até nós em condição de humanidade tem, sim, a participação dos elementais, não só nas forças da natureza, formas definidas, como, por exemplo, silfos, elfos e outros, é outra pergunta. A forma definida que nós estamos vendo, nesses gnomos, silfos, elfos ou outros, eu já vi falar em elfos, mas muito em filme. Então quer dizer que eles existem? Alguns deles que ainda não tiveram reencarnação na Terra, especiais, pequena dimensão, o que deu origem mitológicas do passado. Então, tudo, o perispírito ainda está em formação. Eles erram para a formação do seu perispírito. A inteligência e o raciocínio ainda estão em... Então, não podemos compreender esses espíritos como um Brad Pitt ou como uma Angelina Jolie. É claro que as necessidades deles, até pela forma, utilidade deles. O que eles desempenham,
E essas formas especiais, estamos hoje dessa forma elaborada, que hoje, e nos outros mundos, aprimorada e melhorada, eles também estão em busca de experiências mediúnicas, que algumas formas primitivas, futuras reencarnações humanas. Quem já trabalha mediunicamente e tem vidência, consegue, com certeza, já deve ter presenciado. Nós vamos ver como. Não é que a fada Sininho, não é que vai aparecer lá na reunião mediúnica. Nós vamos ver como eles se apresentam, de que forma nós podemos notá-los, a sua presença dentro. E por viver entre essa forma símil, primata, essa forma bem primitiva e jastra que, para eles, seriam a última etapa. Nem todos vão reencarnar na Terra. Sim, porque a Terra, a grande maioria deles, se não a sua totalidade, vão reencarnar em mundos primitivos, que facilita o desenvolvimento que ora eles estão. Os elementais, já encarnações humanas, ainda não. Eles procedem de uma larga e como princípios inteligentes estão a caminho de uma humanização. Como ser humano, como esse ser humano, como humanidade que nós conhecemos, olhando para a nossa forma, não. Eles não estiveram em expiações, não permite mais essa particularidade. Sim, todas as experiências que eles têm são dos mundos primitivos, os primeiros seres vivos que apareceram, nós sabemos que foram as algas. Depois sabemos, de certa forma, dando um salto aí, nós fomos saber dos anfíbios, por exemplo. Então, é isso que ele está dizendo. O espiritual não dá salto, não é degrau, é uma rampa contínua. Então, eles não encarnaram na Terra. Alguém vai dizer, mas e Jesus? Jesus viveu aqui a vida dele e do Cristo. Jesus não viveu na Terra um mundo de provas e expiações. O planeta foi criado por ele. Mas a experiência em um mundo de provas e expiações que não nos compete. Não tem como saber, e nem é da nossa conta. É tipo, o que interessa é que não tiveram ainda uma encarnação humana, mas conhece somente Deus, e Jesus tem. Jesus conhece, mas somente Deus determina, pois ele é o Criador de todo sempre. Hoje, os elementos junto à natureza, como um todo, inclusive auxiliando os encarnados nas reuniões mediúnicas e os desencarnados sob cuja ordem servem. Então, nas reuniões mediúnicas, eles são elemento fundamental. Eles são, sim, de auxílio, de amparo, de socorro lá. Ao mesmo tempo, os desencarnados em condição de dirigir, como o Aniceto, como o próprio Gúbio, o Calderaro, o Alexandre, o Aulus, do Domínios da Mediunidade, todos esses de papel de menor relevância, mas também já na condição de auxiliar e de instruir. Eles sempre integram essas equipes, de acordo com a necessidade das tarefas que vão cumprir. Então, eles servem, sim, a essas condições em que são solicitados. Como podem eles auxiliar em reuniões mediúnicas? Como explicamos, podem se classificar, não é como eu, Seba, expliquei, tá? Estou retirando do livro. Então, é o benfeitor espiritual dizendo. Como expliquei, podem se classificar as famílias dos elementais de acordo com os respectivos elementos. Junto ao ar, por exemplo, temos a atuação dos silfos ou das selfides, que se apresentam em estatura pequena, dotados de intensa percepção psíquica. Então, nós já começamos aqui a ver onde a utilidade, como se apresentam, como eles são, entre aspas, usados. Junto ao ar, silfos ou sílfides, ou seja, o masculino e o feminino, ou seja, macho e fêmea, porque se faz necessário, desde o início, desenvolver as duas asas da evolução. Mas os silfos e as sílfides, a principal característica deles é essa intensa percepção psíquica. O que é? Então, eles trabalham o psiquismo, eles trabalham muito mais do lado espiritual do que material. Eles diferem de outros espíritos da natureza
por não se apresentarem sempre com a mesma forma definida, permanente. São constituídos de uma substância etérea, absorvida dos elementos da atmosfera terrestre. Então, a sininho vai ser sempre sininho, que é fada. Nós vamos ver. Os silfos não. Os silfos é como se fossem esses balões que algumas pessoas manuseiam e transformam, por exemplo, em animais. Então, dependendo da capacidade, do conhecimento, da transformação de cada um, então ele pega esse balão. Alguns criam várias formas. É isso que ele está dizendo. Por não ter os elementos ainda constitutivos do seu perispírito definidos, eles podem variar. E é isso que ele está dizendo, é uma substância mais etéreo, mais volátil, mais sutil. Por isso, eles têm essa capacidade de mudar. Se apresentam aqui de uma forma e ali na frente de outra. Muitas vezes, apresentam-se como sendo feitos de luz e lembram pirilampos ou raios. Também conseguem se manifestar em conjunto como um aspecto que remete aos efeitos da aurora boreal ou do arco-íris. É uma das manifestações. Então, muitas vezes, um ponto de luz como um vagalume, como um pirilampo, como se fosse aquele facho de luz, um fósforo que foi riscado. Sim, pode ser uma manifestação. Em conjunto, como ele falou ali atrás, agora há pouco, quando eles se reúnem em grupo, eles criam essa ideia como da aurora boreal, ou então como arco-íris. Ah, então o arco-íris, as cores do arco-íris, então, agora já está vendo. Como eles são feitos de luz, eles se reúnem e, de acordo com as suas propriedades, eles dão esse aspecto do arco-íris. Então, o arco-íris não é só um efeito de luz da água ou vapor. Tem, sim, a participação direta dos elementais. Então, os silfos são os mais elementais. Eu diria apenas que os silfos são, entre todos os elementais, os que mais se assemelham às concepções que os homens geralmente fazem a respeito de anjos criadoras do ar, que são uma fonte de energia vital poderosa. Então, sim, não existe aqueles que estão há mais tempo trabalhando. Como hoje, quem chega como assistido, depois de fazer o curso, depois de estudar, também vai ser um colaborador, vai ser um auxiliar nosso. É isso que ele está dizendo. Então, a ideia que nós fazemos de anjos e de fadas é mais ou menos o que eles representam, mas é muito mais para a nossa visualização e muito na sua forma, exatamente por serem esse elemento principal, mais volátil e mais. Então, eles vivem unicamente na atmosfera? Nem todos. Muitos elementais das famílias dos silfos possuem uma inteligência avançada e, devido ao grau de intuição, para criar as correntes atmosféricas tão preciosas para a vida na Terra. Ah, o El Ninho, o Laninha, os furacões, tudo isso, correntes atmosféricas. Estou começando a entender atmosfera, chuva, elementos da natureza, tudo de acordo com o entendimento. Jesus se dirigiu a eles? Claro que não, eles nem iam saber quem é o Jesus. Jesus se dirigiu a quem dirige eles, a quem orienta, a quem direciona eles. Jesus disse ao benfeitor espiritual, olha, que fosse o Emmanuel, olha, Emmanuel, os apóstolos estão com medo, pede aí para os seus alunos, para os seus elementais, para eles parar um pouquinho com a tempestade, porque o pessoal aqui, a fé não é muito forte, não. É isso que está dizendo. Eles obedeceram à ordem de comando, eles obedeceram a quem eles dirigem. Porém, é preciso entender que nós vivemos, então, a valorização que tem é de saber que nós outros aqui estamos em trabalho de conclusão. Eles especializaram-se na purificação do ar terrestre e coordenam agrupamentos inteiros de outros elementais. Quanto à sua contribuição nos trabalhos práticos da mediunidade, pode-se ressaltar que os silfos auxiliam na criação e na manutenção de formas pensamento, bem como na estruturação de imagens mentais.
nos trabalhos de ectoplasmia, são auxiliares diretos quando há necessidade de reeducação de espíritos endurecidos. Nós vimos isso quando nós estudamos fluidos e magnetismo, quando nós falamos do pensamento, de forma pensamento. Então, eles, sim, nos trabalhos mediúnicos, nas reuniões, eles trabalham nessa criação. Mudar. Aquele espírito está dentro daquela monoideia, dentro daquele monodeísmo, só pensando aquilo, eles trabalham exatamente nesse sentido de mudar essa corrente do pensamento, a percepção psíquica, a imagem mental. Quando muitas vezes o orientador, o dialogador, conversando com o espírito, diz: olha o que está sendo mostrado para você aqui na tela mental. Essa imagem mental é criação deles. Eles trabalham disso. Ectoplasmia. Nós sabemos, o ectoplasma é que permite todas essas formas. O efeito físico que nós conhecemos é através do ectoplasma. Então, eles são esses auxiliares diretos, esses espíritos que perderam a sua forma perispiritual, necessitam deles nesse refazimento, exatamente na busca dos elementos que compõem o planeta e que é parte integrante do perispírito dessas criaturas. E os outros elementais? Duas classes de elementais merecem atenção. São as ondinas e as ninfas, ambas relacionadas ao elemento água. Geralmente são entidades que desenvolvem um sentimento de amor muito intenso. Vivem no mar, nos lagos e lagoas, nos rios e cachoeiras, e na Umbanda são associadas ao orixá Oxum. Então, para ver, então aqui nós começamos, mas o mar, sim, quando nós lemos, quando nós estudamos Entre a Terra e o Céu, nós nos lembramos do espírito que estava desenvolvendo, tinha um câncer, e que é levado na praia. E lá na praia, dentro daquele ar, da maresia, de todos aqueles elementos, quando o espírito retorna ao corpo físico, o corpo físico apresenta as melhoras que surpreendem a todos aqueles que ali estão. É este trabalho das ninfas e das ondinas. Sentimento de amor intenso. A fonte de vida, desde o Antigo Testamento, essa ideia de que a água era a fonte de vida. Exatamente, mas não é a água, também não é por acaso. Não nasce da pedra ali. Então, tudo tem um comando, tudo tem espíritos trabalhando com seus auxiliares diretos, desde aqueles que fazem o mínimo até aqueles que contribuem para chegar até nós. E aqui, quando ele fala de lagos, rios e cachoeiras, guardem bem isso, porque daqui a 3 semanas, quando nós formos ver a aula Umbanda e Candomblé, nós vamos ver onde está a nossa responsabilidade. Não adianta prestar atenção somente aqui e esquecer. Por isso, nós colocamos as aulas nessa forma, apresentando quem é, como eles precisam de ajuda e de orientação, para que ninguém lá, quando nós vermos as aulas, dizer que não sabia ou que não tem responsabilidade. Até aqui, alguma dúvida ou alguma pergunta? Então, fala, Johnny. Uma surpresa quando Johnny, eu não consigo. Johnny, eu não consigo te ouvir. Muito fracionada a sua voz. Tá. Bom, então depois eu pergunto. Faz o seguinte, passa para ver como fazer com esse microfone seu aí. Porque está dando microfonia, então fica parecendo que está fora de sintonia. E eu não consigo te ouvir, entendeu? Mas fica tranquilo. Legal. Tá bom? Oi. Dentro da hierarquia dos elementais, nós, seres humanos, estamos numa evolução diferente. Os espíritos que orientam os elementais, eles também são superiores a nós? Ou eles podem estar no meio? Não, eles são superiores a nós. São superiores a nós. Veja bem,
nós temos o comando de uma tropa. Geralmente você tem um general, por exemplo. É claro que ali, eu não lembro a hierarquia militar como é, tá? Uhum. Mas você tem Eu sei. coronel, tenente, sargento, tenente e Tá. tudo mais. Então, assim, cada um deles se dirige, cada um deles se responsabiliza, entendeu? Numa equipe, por exemplo, você tem soldados e você tem um sargento e você tem um tenente. Tudo depende de qual é o trabalho. Porque tem coisas, por exemplo, que o sargento tem autorização para fazer. Quando nós fazemos um pedido, por exemplo, quando nós fazemos um pedido para Deus, para Jesus, para os santos, então, ele junto conosco, tem aquilo. Então, ele vai chegando, olha, ele vai passar até chegar lá em cima. Às vezes, quem tem autorização já resolve ali, você entendeu? Então, se há algo que chegou ali, você tem capacidade, essa função, significa que você comanda dali. Então, uma tropa, por exemplo, numa guerra, não vai ficar aguardando a ordem do presidente, disso tudo aquilo. Você tem o comandante da tropa, você tem o general responsável por isso e aquilo. Então, da mesma forma somos nós. Mas na nossa condição, nós não, hoje, a nossa forma humana, num mundo de provas e expiações, nós não temos condições de orientar. Nosso conhecimento é pouco. A nossa evolução ainda é muito pouca. Por quê? Como eu disse, na Revista Espírita de 1858, então lá, por exemplo, quando o Espírito Jorge, falando os macacos de Júpiter, são mais inteligentes do que o homem mais inteligente da Terra, mas são animais. Então, para ver qual é a necessidade, só uma ilustração. Tá. Outra coisa rapidinha. Os elementais, a gente sabe se eles reencarnam várias vezes como elementais? Ou é uma encarnação só? Você vai falar agora. Se não for falar agora, vamos falar. Mas, assim, sim, eles estão num processo de melhoria. Então, da mesma forma que nós vamos reencarnar no planeta de provas e expiações, concorda? Senão nós não vamos ter uma coisa. Eles vão vir numa como fada, na vontade de passar por todas, como nós não passamos. Exatamente para a forma física. Tá bom? As ondinas estão ligadas mais especificamente aos riachos, às fontes e às nascentes, bem como ao orvalho, que se manifesta próximo a esses locais. Não podemos deixar de mencionar também sua relação com a chuva, pois trabalham de maneira mais intensa com a água doce. Então, mas é água. O pessoal costuma dizer, mas é água é tudo água. Não é, gente, não é água, é tudo água. Nem tudo que se parece igual aos nossos olhos é. É preciso ler o ponto de vista lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Riachos, fontes e nascentes é onde a água brota, é no início, é aquele pequeno filete de água que depois vai se transformar num riacho, num córrego, num rio, até chegar ao mar. Então, é preciso preservar a nascente exatamente o porquê. É lá que eles estão trabalhando. As ondinas têm essa relação direta. Quando as pessoas de manhã, ou quando cai a geada, por exemplo, ou aqueles que conhecem o que é o orvalho, foi de noite, foi o sereno da noite. Não foi o sereno da noite. Tem um porquê daquele desenvolvimento dos vegetais. E é exatamente esses seres aqui nessa condição que estão no seu trabalho, estão fazendo a sua parte para que nós tenhamos melhores condições de vida aqui no planeta. As ninfas elementais, que se parecem com as ondinas, apresentam-se com uma forma espiritual envolvida numa aura azul e irradiam intensa luminosidade. São quase iguais, como ele mesmo está dizendo. Se nós olharmos, tem muitas pessoas, nossa, mas eu vi uma pessoa parecidíssimo com você. Sim, fisicamente existem pessoas parecidas conosco. A forma humana, sim, dependendo das condições, fisicamente tem. Mas nós somos individualidades espirituais. O que caracteriza umas ninfas, como ele está dizendo? Essa forma espiritual azul. Então, aquilo que se tem, quando nós olhamos o mar, quando você está na praia, você olha aquele infinito, quando temos aquela ideia de que
quando nós olhamos sobre os rios, sobre os lagos, nas nascentes, por que tudo está relacionado dessa forma azulada? São exatamente esses elementais. A intensa luminosidade deles transcende e chegam aos nossos olhos nessa forma de luz, nessa forma de reflexo, mas cada um dentro da sua utilidade. Sendo assim, qual a diferença entre as ondinas e as ninfas, já que ambas são elementais das águas? A diferença básica entre elas é a suavidade e a doçura das ninfas, que voam sobre as águas, deslizando harmoniosamente, como se estivessem desempenhando uma coreografia aquática. Então as ondas não é só o vento. É isso que nós precisamos, são esses pequenos detalhes. Suavidade e doçura. Tá, se você conversar com o Edson ou com a Laodiceia, são criaturas dóceis, são criaturas meigas e tudo mais. Agora, você conversa com esse, com aquele ou com aquele lá, tem um que é grosso, tem um que é mais direto, tem um que gosta mais de disciplinador, tem um que, às vezes, quer só falar de regras, de normas, só quer exigir. A mesma coisa é aqui. A forma de trabalho, a forma de direcionamento, como eles são úteis. Quer saber a diferença? Olhe para o forno do seu fogão. Lá tem 220, 200, 180, 100 e vai. Então, depende de como você quer assar o bolo. Nem todos dá para assar no 220, mas não é também todos que você vai conseguir assar a 80 graus. Então, tudo depende dos elementos que você usou na receita. A mesma coisa está aqui. Em que condições nós nos encontramos? As estações do ano estão ligadas diretamente a elas? Sim. Então, ninfas e ondinas, cada uma no seu papel, cada uma de acordo com a sua necessidade. Quando, no livro Os Mensageiros, quando o Aniceto está vindo à Terra aqui junto com a equipe, num determinado momento, eles volitam devido à capacidade do Aniceto. Mas quando se aproximam do planeta Terra, eles precisam andar. O Aniceto poderia continuar volitando, mas ele, em respeito a André Luiz, Vicente e aos outros que são inferiores, ele também caminha. A mesma coisa é aqui. Então, quem dirige, quem supervisiona, é que vê a necessidade de aprendizado e como se aplicam essas criaturas. Quem está chegando na casa espírita para estudar, não vai trabalhar numa reunião mediúnica, não vai entrar para dar passe. Mas isso não significa que aquela pessoa que chegou hoje na casa espírita, sentado lá na última fila, em prece e em oração, não consiga sustentar o trabalho. Por quê? Porque é a fé, tudo isso é sentimento. Aqui nós estamos, é só para ilustrar como nós devemos desenvolver essa capacidade de aprendizado. Para completar, lógicas que ilustraram por séculos, tritões são elementais ligados das águas salgadas. Mas quando a gente vê falando no fundo do mar, desconhecido, mas a sereia, a sua cauda é assim do que não. Ninguém está falando, nós vamos lá mergulhar e vamos encontrar uma sereia, ou não é. Está dizendo que tem esses elementais, assim como temos as ondas pela água doce, sereias e tristões são responsáveis direto pelas profundezas da água salgada, desde a purificação, os elementos de vida, que vão repercutir na superfície que os nossos olhos alcançam. Possuem conotação feminina, a sereia, e masculina, o tritão, respectivamente. Nas atividades mediúnicas, são utilizadas para a limpeza de ambientes, da aura das pessoas e de regiões astrais poluídas por espírito do mar. Eles são responsáveis, não estão dizendo que eles estão lá. Eles trabalham nas mediúnicas, eles estão tendo aula prática, eles espalhando ali nesse auxílio, colocando ali aquilo que eles aprenderam.
Nós não gostamos de dizer que possa a equipe espiritual ambiente, deixando-o preparado para os trabalhos que virão na sequência. Limpeza de ambiente não é lavanda, pano, rodo e vassoura. É fluidicamente. E nós sabemos que se faz necessário essa limpeza. Muitas vezes os médicos, entre outras coisas. E é exatamente nessas situações em que eles vêm o ambiente em que está ocorrendo todas as reuniões, tratamentos, aulas, palestras, tudo o que acontece. Não somente nas casas espíritas, mas em todos os templos e igrejas onde se vive. E as fadas? Bem, podemos dizer que as fadas sejam seres de transição entre os elementos terra e ar. São cuidar das flores e dos frutos ligados à terra, elas ligadas à função cuidar das flores e dos frutos, tudo no seu tempo, mas se não cair, não tem fruto. Então, quem cuida de como elas estão nessa fase de transição, elas só uma nomenclatura, é uma forma de se ver. O movimento delas, devido à composição daquilo que hoje pertence ao seu perispírito informação, ligadas à Terra, elas também conseguem auxiliar nas correntes atmosféricas e do ar. É daí que surge a ideia dos anjos. As asas dos anjos vêm exatamente por eles se encontrar. É assim essa denominação, então, das fadas. São pequenas e ágeis, irradiam uma luz branca e, em virtude de sua extrema delicadeza, a natureza. Seu trabalho também compreende a interferência direta na cor e nos matizes de tudo quanto existe no planeta Terra. Matizes, tons. Então, as árvores nós temos são matizes. Quantos tons de verde? Os troncos geralmente são marrons? Tá, mas quantos tons nós temos aí? Nós compreendemos a elhada, a argila e uma série de coisas. São essas criaturas e nos tons de tudo que existe no planeta. Por exemplo, as frutas, verduras, legumes, tudo que está relacionado a destes elementais aqui. Como tarefa espiritual, adoram auxiliar na limpeza de ambientes e de instituições espíritas. Ah, mas, nossa, quando eu entro lá no Gembe, mesmo antes de, lá no Frei Anselmo, mesmo antes de começar, eu sinto um cheiro assim estranho. Nossa, mas me dá uma paz. Nossa, tudo bem que tem o trabalho das colaboradoras físicas que ali estão. Esta limpeza, essa tarefa espiritual que os nossos olhos não alcançam, que são realizados. Quando você estiver por Santana, experimente entrar na igreja de Santana. Uma restrição. Entre ali na igreja de Santana, o seu espírito usufruir exatamente deste ambiente, desta situação criada e em evolução. Especializaram-se em emitir determinada substância capaz de manter umas mentais de ordem superior. Ah, você ouviu uma mensagem, você recebeu uma psicofonia, você teve uma imagem que veio à sua mente, uma recordação que você fica, nossa, aquilo. Formas mentais de ordem superior. Mais uma vez, a nossa aula lá atrás do pensamento, se nós não contribuirmos com eles, o trabalho deles não é que em vão, eles vão continuar fazendo o trabalho deles. É que não estamos sabendo aproveitar. Nós estamos indo com uma peneira, então é preciso saber qual é a nossa necessidade para satisfazer a nossa, de que forma é. A participação dessas criaturas aqui como fadas. Os espíritos superiores na elaboração de ambientes extrafísicos. Então, quando nós lemos nas obras do André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda, o próprio Nosso Lar, aqueles ambientes, o hospital, a colônia, o lago, né, que, se não me engano, está no capítulo 10 do livro Nosso Lar, ambiente extrafísico. O espírito está recolhido das regiões inferiores, por merecimento. Então, ele é encaminhado para um hospital, para isto, para aquela situação. Esta elaboração, a criação deste ambiente, a participação aqui das fadas, exatamente oferecendo condições, tranquilidade, harmonia, sossego, para que a criatura possa se recuperar. É como se estivesse saindo aí simplesmente para o mercado. Você não vai para um açougue quando você for atropelado. Você precisa ir para um lugar que te traga paz, que te traga tranquilidade, confiança. É onde entra a participação direta dos perversos
são resgatados de seus antros e bases sombrias. São as fadas, sob a supervisão de seres mais elevados nesses ambientes. Essa vai para o Johnny, quando ele estava falando que o Johnny é apaixonado pelo Teofrastos. Então, o Teofrastos, quando ele é resgatado, então, ele está num ambiente que foi plasmado através do ectoplasma ali para ele. Então, as fadas, sob a orientação dos seus dirigentes diretos, só recuperar e resgatar o Teofrastos. É preciso eliminar aquela construção fluídica dele. Então, uma vez que você tirou os espíritos, os fluidos, todas as energias que ali estavam, então você reconstrói numa outra situação, num outro desenvolvimento, um outro projeto arquitetônico, a caridade, as necessidades dos espíritos que estão sendo resgatados. Transmutam uma matéria astral impregnada de fluidos tóxicos e daninhos em castelos de luz e esplendor. Os umbrais da vida, os abismos e as trevas, para uma condição aceitável onde os espíritos possam curar, uma vez que agora estão sendo medicados. As salamandras são elementais associadas ao fogo, vivem ligadas àquilo que os espíritas conhecem como fluido cósmico universal. Sem a ação das salamandras, o fogo material definitivamente não existiria. O fogo, não só o do forno, do gás encanado ou gás de botijão, mas o fogo, a brasa, a chama. Eu disse que num planeta de provas e expiações, o fogo é tão fundamental como o perdão e o amor. Nós temos essa necessidade. E as salamandras são os elementais responsáveis que nós estamos ouvindo, dentre dos elementais, aqueles que têm uma condição direta de manipulação vinda do fluido cósmico universal, um conhecimento mais avançado. Como o fogo foi, entre os 4 elementos, o primeiro manipulado livremente pelo homem, e é parte de sua história desde o início da escalada evolutiva, as salamandras acompanham o progresso humano até hoje. O fogo foi o primeiro, lá quando nós estávamos no mundo primitivo ainda, lá no Adão e Eva, o homem das cavernas, tirando ali e conhecendo fogo através da pedra. Então, o fogo faz parte do nosso desenvolvimento e da nossa evolução. Por quê? O ar nós não compreendíamos, não tinham como. A água somente naquele acesso restrito de onde nós nos encontrávamos. E aí, como o fogo era uma necessidade, ele faz parte do progresso. Por isso, elas não só denotam um conhecimento, mas um progressivo entendimento junto à concepção da nossa necessidade. Não que as salamandras acompanhem todos nós. Não, à medida que chega o momento dessa transmutação para um outro mundo, de acordo com as necessidades, assim como nós. Só que no nosso caso, mais exilado, né? Como os capelinos. Eles é de acordo com a sua necessidade. O Alexandre também, do Missionários da Luz, ali naquela obra, ele disse que seria a sua última, porque ele tinha sido promovido para uma colônia mais avançada. Então, é só fazendo a analogia em relação aos elementais. As salamandras são hábeis ao desenvolver emoções, muito semelhantes às humanas, e, em virtude de sua ligação estreita com o elemento fogo, possuem a capacidade de bloquear vibrações negativas, possibilitando que o ser humano usufrua de um clima psíquico mais tranquilo. Então, quando tem alguém que te odeia, quando tem alguém que tem raiva, quando alguém tem ciúme ou inveja, e às vezes, por mais invejado, por mais que a pessoa seja querendo ali, as pessoas queiram prejudicá-la, exatamente o efeito dessas salamandras. O fogo que queima, o fogo que causa fogo, que elimina essas toxinas. E é exatamente esse o papel das salamandras aqui. Bloqueiam as vibrações, esteja em sintonia. Se você apronta, se você está num caminho desvirtuoso, se você está procurando antros, vício, promiscuidade, mentira, engano, não tem como bloquear, porque você está ali oferecendo condições para que isso chegue até você. Mas se você anda no chamado caminho de retidão, se você procura, dentro de todas as possibilidades, andar em paz, sob a orientação do Evangelho,
é graças à salamandra. Então, essas vibrações negativas, tudo isso que está sendo direcionado é exatamente por elas, vamos assim dizer, funciona como uma redoma, como uma proteção à nossa volta, o que nos permite caminhar, porque nem todos que olham para nós nos amam, nem todos aqueles com quem nós convivemos têm por nós sentimentos de amor. Nós precisamos, sim, desta proteção, mesmo que indiretamente. Nas tarefas mediúnicas e em contato com o comando mental dos médiuns experientes, as salamandras são potentes transformadores e condensadores de energia. Auxiliam na queima de objetos e criações mentais originais. Por isso que alguns médiuns dizem que esquentam. Tem médiuns que sentem um calor. Calor é diferente de energia. Então, na realidade, eles não sentem calor, sentem essa energia. E também são geradoras de energia. Da mesma forma que elas destroem aquele comando mental, muitas vezes as mentes que estão hipnoticamente comandando essas criaturas através dessa queima dessas criações, que o espírito pode ser libertado. E cortam esses vínculos entre encarnado, ao mesmo tempo que purifica esses ambientes, exatamente devido a esse comando mental e essa purificador, ao mesmo tempo do ambiente, mas ao mesmo tempo destruindo aquilo que precisa ser melhorado. Os espíritos superiores as utilizam tanto para a limpeza das trevas. Habitados por inteligências do mal, são locais chaves em processos obsessivos. São forjados aparelhos parasitas e chips espirituais, tá? Objetos que, do mesmo modo, são destruídos graças a esses chips, vários outros modelos de aparelhos parasitários e que possam ser... Todos esses objetos que as criaturas muitas vezes vê, as correntes que os prendem, as algemas, as amarras, tudo isso são forjados óleos que existem. Se existe um comando das trevas, se existe uma escola de obsessores, se faz necessário que eles vão usar. Senão, qual seria o objetivo? Então, as salamandras, elas estão aí exatamente para auxiliar os locais destes antros, purificando. A necessidade delas é fundamental para que o druido não receber novamente as mesmas mentes doentias habituadas àquele local. E os duendes e gnomos? Também existem ou são obras que criam isso? Sem dúvidas que eles existem. Os duendes e os gnomos são elementais ligados às florestas, e muitos deles a lugares desertos, o aspecto humano. Então, aqui por si só já fica esclarecido. Por que que tem gnomos? Por que que mesmo dentro de um desconhecimento usa-se, né, duendes e gnomos nos jardins, gramíneas, mas também camas sejam a essa forma que eles aí sim, essa forma diminuta estão em desenvolvimento instintivo e racional. Um dos sinais de sua presença através de reuniões de tratar elementos extraídos das plantas. Narcisa leva o André Oscar a meditar essas criaturas. Conhecimento. É aqui complementando, né? E tanto é que ela leva, ela não retira. Ela solicita que esses respeito. Isso mostra uma hierarquia. Ela é superior a eles? Claro que é, mas supervisionando eles significa que hierarquicamente é superior a ela. Sentido, eles são responsáveis por essa extração do magnetismo e das energias superiores com elementos curativos, de fundamental e da fluidificação das águas. Então, quando nós vamos fazer as ondinas e as ninfas, até porque os rios, a água que fontes, passando por um trajeto aí pré-estabelecido. Então, tem sim a colaboração e a participação dessas criaturas com os elementos medicinais de acordo com a nossa necessidade. Até hoje, os cientistas da Terra procuram o chamado elo perdido. Estão atrás de provas concretas, materiais, da união entre o animal e o ser humano. E isso teria ocorrido. Isso é em vão. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Os cientistas, os pesquisadores, os estudiosos, desde que o mundo é mundo, vamos assim dizer, eles estão na busca onde ocorre a transição do vegetal para o animal, do animal para o elemental e do elemental para o hominal. Sim, eles procuram
existe. Onde ocorre? Não existe na literatura, não existe em forma de mensagens, Emmanuel, Joana de Ângeles, qualquer outro espírito aí, São Luís, Santo Agostinho, da codificação, quem sabe? E esse elo, onde ocorre essa transformação, e como ocorre essa transformação, nós ainda não temos como compreender. Então, não existe um momento como é quando o filhote, quando a cria rompe o ovo para ter um novo ser. No caso das aves, ou no caso lá do jacaré, do crocodilo. Não existe esse momento onde você deixa de ser uma semente, o ovo, para se transformar em um ser. Não tem. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda compreender o que nos falta. Eles procuram na Terra, eles procuram aqui onde está, e não ocorre em um lugar circunscrito. Os espíritos na natureza, seres que concluíram o seu processo evolutivo nos reinos inferiores à espécie humana, vivem na fase de transição que denominamos elemental. Sim, é preciso. Quanto tempo dura? Não sabemos. Quantos anos, quantas encarnações ou quantas mortes e vida vão ter? Nós não aprendemos que alguns animais passam no laboratório espiritual e assim que termina o processo, imediatamente eles são conduzidos de volta à Terra. Isso no caso do animal. Agora, os elementais, nós não sabemos. É claro, por estar uma etapa avançada, por estar em um plano acima, é claro que já difere dos animais. Transitório que nós precisamos compreender. E é preciso aceitar, sem querermos buscar dentro da lógica e da razão uma explicação que nos convença. Entretanto, o processo de humanização, ou mais precisamente, o instante sideral em que adquirem a luz da razão e passam a ser espíritos humanos, apenas o Cristo conhece. E ele deixa isso bem claro. O próprio Jesus disse isso. O Pai trabalha incessantemente e eu também. Jesus, quando ele nos convidou a vir até aqui e a dar a nossa contribuição e erros, reconciliando-se com a lei divina, então ele sabe da nossa destinação, mas ele também sabe, não adianta nós chegarmos hoje e querermos ler aí um livro em aramaico ou em hebraico. Nós não compreenderíamos, poderíamos até ler. A ciência e a tecnologia nos permite que nós formemos palavras, como eram lá nas mesas girantes, mas luz da razão, e passam a ser hominais, apenas todos eles vão entrar nessa fase de primeira encarnação. O próprio livro dos Espíritos fala, o espírito pode ter a sua primeira, mas não deve. É muito mais exceção do que regra, porque todos de aprendizado. Jesus, representante máximo do Pai, no âmbito do planeta Terra, é o único que possui a ciência e o poder de conceder a esses seres a luz da razão. Lógico, ele é o exatamente para atender às nossas necessidades. Então, tudo que aqui está passou pelo processo de criação e teste muito bem conduzido lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz Chico, e também no livro Universo e Vida, do Hernani Guimarães. E isso não se passa na Terra, mas em mundos especiais preparados para esse tipo de transição. Quando soar a hora certa no calendário da eternidade, esses seres serão conduzidos aos mundos de transição, adormecidos e, sob a interferência direta do Cristo, acordarão em sua razão, em sua presença, possuidores da chama eterna da razão. Quando findar o seu processo ali, da mesma forma, tem muitos espíritos como Mozart, como o próprio São Luís, que hoje são habitantes de Júpiter, mais uma vez, eles viveram na Terra, mas avançaram, já tinham o conhecimento e resgataram, eles foram para outro mundo. Então, da mesma forma que quando chegar o momento em que esses elementais atingiram e chegaram à condição já de receber o livre-arbítrio como dádiva divina, então o Cristo os conduzirá e os encaminhará para os mundos ou planetas de acordo com as suas necessidades. A partir de então,
encaminhados aos mundos primitivos, vivenciarão suas primeiras encarnações junto às humanidades desses orbes. Esse é o motivo que ocasiona o fracasso da busca dos cientistas. Procuram na Terra o elo de ligação, o elo perdido entre o mundo animal e o mundo humano. Então, as primeiras encarnações, como não poderia ser. Por isso Deus trabalha constantemente. Por isso existe uma comunidade de espíritos puros, da qual o Cristo faz parte. Todos os dias existe um novo Cristo recebendo das mãos divinas um novo mundo, para que ele possa conceber e desenvolver de acordo com as necessidades espirituais de todos esses princípios espirituais, princípios inteligentes em desenvolvimento. Mais uma vez, no livro Deuteronômio, um dos livros atribuídos a Moisés, lá tem um versículo que diz, onde então diz assim: Javé, eu já os conhecia antes mesmo de os ter criado. Ou seja, desde o momento em que nós saímos das mãos do Criador, a nossa destinação é a esfera crística, a mais alta hierarquia. Mas precisamos passar por todas essas fases, por todos esses momentos que vão forjar esse diamante que é o que o Cristo espera de cada um de nós. Não encontrarão jamais as evidências dessa transição, não estão no planeta Terra, mas pertencem exclusivamente ao plano cósmico administrado pelo Cristo, relacionado ao nosso planeta. Buscam o elo de ligação? Sim. Procuram na Terra? Sim. Com aparelhos, equipamentos, tecnologia da Terra? Sim. Mas não se encontra no planeta Terra essa zona de transição, esse mundo transitório, este local escolhido pelo Criador e os co-criadores em plano maior, onde ocorre essa transformação. Daí que não adianta pesquisar, como muitas doenças hoje conhecidas. Vai lá e faz todos os testes, tomografia, você faz ressonância, faz isso, faz aquilo, não vai aparecer se a doença estiver no perispírito. Se a doença estiver no perispírito, aparelhos terrenos não terão como detectar. A mesma coisa o elo de ligação. Por isso, eles não encontrarão no planeta Terra, porque não se encontra aqui esta transição, esta transformação e essa evolução espiritual que todos nós um dia vivenciamos. E na nossa próxima, continuar dentro dos elementos. Agora, aqui nós fizemos um apanhado geral. É o perfume das flores. Nós sabemos, nós vimos lá, eles são neutros. Não existe cheiro, não existe aroma. O físico, alguns órgãos que nos permitem, motos, os tons, as cores, o movimento, tudo isso está ligado aos elementais. Águas salgadas, orações, preces, como são conduzidas, como isso chega, por que nós outros, nós nos sentimos pesados, nós nos sentimos com necessidade como se fizéssemos faria. Por que nós não conseguimos sempre estar de bem com a vida? Tudo isso está relacionado, estarão aqui na mesma condição que hoje nós nos encontramos. Mas aprendemos uma coisa fundamental dentro, responsabilizados por aquilo que estamos forjando. Nós também vamos aprender a ter mais consciência. Não é simplesmente arrancar uma rosa, lavar o quintal ou o carro com aquela comida, verdura e tudo isso, aquilo que os nossos elementais cuidam com tanto carinho para a nossa existência. Graças a Deus e graças a